Começar a gravar, então, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa madrugada. O pessoal que está me assistindo aqui ao vivo está me assistindo à noite, mas você que vai me assistir no YouTube, não sei o horário que você vai me ver. Então, é interessante que, se você está aí assistindo no canal, se inscreve no canal para ajudar a gente a manter esse projeto dos vídeos semanais, tá certo? Então, aqui eu vou compartilhar a nossa tela, porque a aula de hoje é sobre direitos sociais, tá? Então, é um assunto muito bacana, é um assunto fácil, gostoso de estudar e que a maioria dos alunos que estudam direito constitucional já conhece alguma coisa sobre eles, porque são direitos, como eu disse, mais práticos, mais do nosso dia a dia. A gente vai ver aqui o direito dos trabalhadores, por exemplo, né? Claro que a vertente constitucional, a gente não vai aprofundar porque isso é muito do direito do trabalho, mas a vertente constitucional dos direitos dos trabalhadores, dos nossos direitos sociais, a gente vai ver por aqui nessa aula de hoje. Então, é um assunto muito bacana e que, sim, é frequente em provas também, né? Então, se você está se preparando para exame de ordem, cai muito na prova de trabalho, para que tem mais alguém querendo entrar. Se você está estudando para concurso, então concurso de tribunal, de INSS, concursos relacionados a órgãos previdenciários, então essa matéria também ela é muito constante. Se você vai estudar para alguma coisa relacionada à procuradoria, coisas desse tipo, essa matéria ela também é uma matéria bastante relevante, tá certo? Então, muita gente deixa um pouquinho de lado os direitos sociais, mas é matéria mais do que nunca importante agora. Por quê? Porque o direito à saúde é um direito social. E a gente sabe que a gente vive uma situação de pandemia e qualquer examinador também está vendo conosco essa situação. Então, sim, vai aparecer muito direito à saúde na prova de vocês, e não só essa parte que a gente vai ver agora, mas também a parte da ordem social. Então, se pegar lá para o fim da Constituição, artigo 196 seguinte, é interessante também estudar essa parte, porque sim, tenho certeza que isso será bastante cobrado nas provas de vocês. Tá? Então, não negligenciem essa matéria, mesmo ela sendo mais gostosa, mais tranquila, é interessante sim valorizar e dar uma estudada nessa parte, fazer as questões. Mas vamos deixar de papo e vamos olhar o nosso material para saber o que é que eu trouxe aqui para a gente. Então, aqui a nossa isolada, né, ao vivo e gratuita, como a gente já tinha visto, a aula 5, que trata aí de direitos sociais. E aí, aqui são os canais de comunicação. Vocês que estão aqui comigo já conhecem, mas o pessoal que está aí olhando pelo canal do YouTube talvez não. Então, se você quiser fazer parte dessas aulas interativas, vou botar a caneta branca que não vai aparecer. Deixa eu só colocar aqui uma cor. Ok. Então, através do meu canal do Telegram, que é o Constitucional ao Vivo com o Manu, você vai ter acesso a essas aulas por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, você conversa comigo pelo meu Instagram. E, por acaso, a reprise das aulas é, sim, no meu canal do YouTube, que é o Manuela Soares. Se você colocar meu nome, Manuela Soares, e escrever Constitucional, você encontra o canal. E aí a gente vem agora conversar um pouquinho sobre esses direitos sociais, tá? E aí, antes de entrar diretamente nos direitos em espécie, né, lá na Constituição, artigo 6º até o artigo 11, o que é que a gente vai tratar aqui? A gente vai ver uma introduçãozinha, alguns conceitos interessantes dessa matéria. Então, uma matéria, como eu disse a vocês no início da aula, mais leve, mais tranquila, mais fácil de estudar, mas é interessante que a gente entenda esses conceitos iniciados, até porque bancas como o SESC, por exemplo, ou a ESAF, que são bancas que gostam aí de questões mais elaboradas ou de mais teorias, elas gostam de cobrar aqui esses conceitos. Então, os direitos sociais, antes de mais nada, são direitos de segunda geração. Então, quando a gente estuda as gerações dos direitos fundamentais, a gente trabalha os direitos de primeira, segunda e terceira geração, principalmente, e a grande característica desses direitos de segunda geração é que eles são, em sua grande maioria, deixa eu só colocar vocês aqui, para poder ver os rostinhos, em sua grande maioria, direitos, né, que são direitos prestacionais. Então, veja só, são direitos dos quais o Estado, né, eles foram feitos para quê? Para equilibrar as relações. É quando as relações elas estão desequilibradas e se faz necessário que o Estado atue para equilibrar essas relações no sentido de dar igualdade de oportunidades a todo mundo. Professora, não entendi. Vamos para um exemplo concreto? Quando a gente fala, por exemplo, do direito à educação, né, para a gente não ficar só no exemplo de saúde, 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 mas o exemplo de saúde se encaixaria perfeitamente aqui. Se a gente olha para uma população feita do Brasil, a gente tem pessoas dos mais variados níveis socioeconômicos. Então, tem pessoas que têm dinheiro para pagar uma escola muito boa para os seus filhos e tem pessoas que não têm condições para tal.
Então, sim, se faz necessário que o Estado ele se organize economicamente para dar uma prestação a essa população. O direito à educação está lá no artigo 6º da Constituição. É um direito social. Então, perceba, é uma prestação que o Estado fornece à sociedade. E é por este motivo que esses direitos sociais de segunda geração, que são em sua grande maioria, perceba que eu estou falando grande maioria, direitos prestacionais, porque a gente vai ver exemplos daqueles que não são, mas são o que a gente chama de liberdades positivas. A gente exige contra a prestação do Estado. Aqui, o Estado ele intervém, sim, ele precisa fornecer a nós, né? Ele precisa nos fornecer, sim, algo para que nós possamos exercer esse direito. Então, se faz necessário uma política pública, né, que organize isso de forma tal esses direitos serem prestados. A gente viu, prestados foi ótimo, né? Muito R nessa palavra. A gente viu que no início da Constituição, quando a gente viu lá os princípios fundamentais, né, que a gente viu lá a cidadania, né, a soberania, a gente viu que a nossa Constituição é uma Constituição do tipo dirigente e que nos objetivos, existe sim objetivos como diminuir desigualdades sociais, né, erradicar a pobreza. A gente estuda isso lá no artigo 3º. E isso vai ser dado à sociedade também em formas de direitos sociais, né? Então, perceba que o grande objetivo aqui sim é a igualdade social. Se a gente que tem uma condição financeira melhor, a gente tem condições de proporcionar lazer para a nossa família, é importante que o Estado construa uma praça, um equipamento público, ou alguma coisa no sentido de fornecer à população mais vulnerável condições de se divertir também, porque o lazer também é um direito social. Tá? Então, é por aí que a gente vai pensar, é igualdade de oportunidades. Veja, a gente não vive em um Estado onde todo mundo tem que ser igual. Não, não é isso. Mas, pelo menos, ter as mesmas oportunidades. Né? Então, sim, quando a gente pensa em políticas como o ProUni ou o FIES, que colocam na universidade pessoas que, em tese, teriam uma dificuldade maior de entrar ou fornecem uma bolsa para essas pessoas, isso sim é igualar, né, socialmente as pessoas que têm condições diferentes, no sentido de, sim, equilibrar essa balança. Tá? Então, como a gente já tinha mencionado, a nossa Constituição sim é uma Constituição programática. Só abrir aqui rapidinho o artigo 3º para a gente ter essa noção. Eu ainda esqueci a minha Constituição no carro, não trouxe ainda, então a gente vai ler aqui pelo aplicativo mesmo. Quem não me conhece, eu gosto de Constituição de papel, tá, gente? Eu gosto de cheiro de papel, velha, pessoa velha, né? Gosta de ler com papel, mas, na falta, a gente se adequa aí à tecnologia. Constituição Federal, artigo 3º, que fala assim, ó, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional. E ele fala aqui, ó, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, quando ele fala nesse inciso 3º, né, de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, percebo que ele já começa aí a canalizar o nosso Estado, a guiar o nosso Estado no sentido de que sim, né, o nosso Estado ele deve prestação à sociedade e precisamos sim dar, né, e eu falo precisamos, o Estado ele precisa dessa prestação à população. Então é nesse sentido, é nesse contexto que existem os direitos sociais e eu estou falando um pouquinho mais hoje nessa introdução por conta da importância do momento que a gente vive. Né? Eu estava numa discussão hoje no meu Instagram sobre a volta ou não das escolas, né? Quem está aqui na escola gratuita sabe que eu já falei sobre isso, fui super criticada, porque eu dizia que assim que as aulas voltassem, meu filho ia voltar. Eu até já mudei um pouco de ideia, porque o comportamento dele melhorou bastante. Né? A gente flexibilizou a nossa pandemia e ele está em contato com 3 amiguinhos e aí agora melhorou bastante. Mas eu sou o tipo de pessoa que acredita que compete aos pais decidirem, porque eu estava vendo uma reportagem essa semana que fazia 30 anos que a gente não tinha uma participação tão pequena das mulheres no mercado de trabalho. Porque a gente sabe que no contexto social de hoje, o que é que acontece? Quando a gente tem quem é que roda a economia é a população prioritariamente masculina e quando há uma situação de vulnerabilidade de um casal, quem é que pede para sair do emprego ou quem é que é demitido? Normalmente são as mulheres. E a gente sabe que sem escola as mulheres não conseguem trabalhar. Né? Então, pensando nesse contexto, a gente tem que ter empatia com quem precisa. Então, a minha opinião, né, é de que sim, os pais deveriam optar e escolher se eles querem ou não que essas crianças voltem à escola. Não é obrigar a ficar em casa e muito menos obrigar a voltar. Né? Então, é assim que eu penso, me critiquem ou não, essa seria aí minha opinião. Tá?
E aí eu sempre brinco, né, que em sala de aula não tem democracia, falava isso muito na faculdade, brincando, né, que não tem democracia não, quem manda sou eu. Brincadeira, é claro que a gente sempre abre para o debate, mas é interessante para a gente começar aí a tratar dessa matéria tão importante. E aí, pensando nessa matéria tão importante, é interessante que a gente conheça aí 3 princípios, 3 conceitos, que é a reserva do possível e o mínimo existencial, e o efeito cliquet, também conhecido como redação retrocesso. Professora, o que são esses princípios? É interessante primeiro a gente trabalhar a reserva do possível em oposição ao mínimo existencial e depois falar um pouco aí do efeito cliquet da vedação retrocesso, né? Esse princípio aqui tem vários sinônimos, tá? Mas eu trouxe aqui os mais importantes. Tem mais alguém querendo entrar? Então, só permitir aqui, tem mais 2 pessoas. Tá? Então, só beber uma aguinha enquanto elas entram. Então, vê só, gente. Quando a gente fala de reserva do possível, o que seria isso? Como eu vinha comentando com vocês logo no início da aula, os direitos sociais são direitos que exigem contraprestação do Estado. A gente já viu que a nossa Constituição é dirigente, que fala aqui, ó, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. O inciso 4º, que eu também não li, né, como objetivo lá no artigo 3º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, quando a gente lê isso, a gente percebe aqui que o Constituinte, ele deixou para os nossos gestores qual era a meta do nosso Estado. Então, quando ele fala que a gente precisa erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, perceba que o Constituinte ele não disse como era que era fazer isso. Ele só falou que precisava se fazer. Então, cada vez que um gestor, né, que um chefe do executivo, ele assume, ele precisa sim fazer políticas públicas dentro de um orçamento. A gente está vendo agora a situação que o país está, que teve que ser aprovado um orçamento de guerra, porque a gente viveu uma situação, vive hoje, né, uma situação inimaginável dessa situação da pandemia. A gente grava hoje no dia 8 ou é 9, gente? Deixa eu ver aqui. Dia 8 de setembro, né? Eu já estou adiantando, mas no dia 8 de setembro, então a gente ainda vive aí uma situação de pandemia e como é complicado organizar essas políticas públicas por conta de orçamento. A gente existe sim amarras, né? O orçamento de um ano, ele é fechado no ano anterior, quando a gente estudou isso também na Constituição, lá no Direito Financeiro, artigo 66 seguinte, você vai ver sobre isso. Então, veja só, o Estado, ele precisa sim nos fornecer esses direitos sociais, são liberdades positivas contra prestações estatais. Acontece que, às vezes, se entende que alguns pleitos eles não são razoáveis. Por que eles não seriam razoáveis? Perceba, eu não estou falando apenas de uma questão financeira, mas também falta recursos para que o Estado consiga exercer aquela prestação, ou não só isso, ele até tem recurso para tal, mas é desproporcional com o restante da população que aquela prestação ela seja realizada. Então, aquela prestação, ela precisa, por exemplo, ser razoável, né? Aí os princípios implícitos, né? Proporcionalidade e razoabilidade, que vem até uma das minhas críticas aí à possível reforma administrativa, que depois eu vou ver se eu combino aí com algum professor administrativo para a gente fazer uma live sobre isso. Mas os princípios implícitos acrescentaram tantos princípios, os princípios implícitos não foram colocados, né? Que é justamente a proporcionalidade e a razoabilidade. Então, essa prestação estatal, ela tem que ter essa proporcionalidade e razoabilidade e está dentro do orçamento. Como assim, professora? Você pode, por favor, me dar um exemplo concreto? Posso sim. A gente sabe que o direito à saúde é um direito de todos, né? Então, sim, deve ser prestado por todos. É só a gente pegar aqui um 96, vamos ler lá o artigo 96. É sempre interessante fazer esses links e vocês anotarem esses artigos que eu falo, porque são possíveis, né? Legislação que pode cair em prova. Então, vamos lá, 196. Ele fala assim, ó. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário, presta atenção nisso, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, perceba, acesso universal e igualitário. Imagine só que temos uma mãe numa cidade do interior que tem um orçamento de saúde bem enxuto e essa criança, ela tem uma doença gravíssima e raríssima, né? A gente vive vivendo assim umas doenças
de esclerose amiotrófica, enfim, aquelas doenças musculares e tal. E essa criança, ela precisa de uma medicação caríssima. Digamos que essa medicação ela já tinha sido aprovada pela Anvisa, porque a gente viu algumas situações de crianças, né, que precisavam de medicações que não tinham sido aprovadas e aí o Estado nem fornece. Mas veja só, essa criança, ela precisa daquela medicação, tá? Ela é uma medicação caríssima e a gente acabou de ver, ó, aqui, ó, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações de serviço para a sua promoção. Então, sim, essa criança ela tem direito a essa medicação. Mas imagine só que uma dose dessa medicação seja suficiente para gastar o orçamento mensal daquele município de saúde. Significa dizer que se aquela criança ela tiver o tratamento dela, né, correspondido, o resto da população inteira não tem saúde naquele município. Percebe como é complicado? Então, perceba, são em casos como esse que o Estado ele invoca a reserva do possível. Ele pode alegar que ele não tem condições, naquele caso, aquele município, de dar essa prestação a essa criança. Eu sei, é cruel. Né? É uma criança que faz jus ao direito de saúde, mas ele pode alegar reserva do possível, no sentido de dizer, esse município, ele sozinho não tem condições de fornecer essa medicação. Isso é subsídio até, porque isso com certeza vai ser judicializado. É claro que a mãe da criança, os pais da criança, né, os responsáveis por essa criança vão brigar na justiça por essa medicação. E é um dos fundamentos até de envolver, né? A gente sabe aqui que a saúde é uma obrigação aí que é compartilhada. Quando a gente estuda lá o artigo 23 da Constituição, a gente vê que é competência de todos os entes. Então, na verdade, essa contraprestação ela pode ser exigida tanto de municípios, quanto de estados, quanto da União. Então, quando se entra na justiça, se entra contra os três entes. Mas veja, a reserva do possível, ela não pode ser um argumento estatal. Mesmo que o Estado não tenha recursos para cumprir com a prestação inteira, mas ela não pode ser um obstáculo para a garantia do mínimo existencial. Na verdade, o mínimo existencial é que pode ser um obstáculo para a alegação da reserva do possível. E, professor, o que seria esse mínimo existencial? O que é que se entende por mínimo existencial? A gente chama de mínimo existencial quando a gente fala da dignidade humana. O Estado ele precisa fornecer o mínimo de condições dignas para que a pessoa ela possa sobreviver. Então, sim, pode ser que o Estado não tenha condições de fornecer toda a medicação, mas se essa criança ela precisa de um auxílio de, sei lá, ventilação mecânica ou de um auxílio de outras medicações ou de home care, alguma coisa nesse sentido, enquanto ainda não se tem recurso para fornecer a medicação, então para que ela se mantenha viva, sim, o Estado precisa fornecer. Então, veja só, a regra geral seria que o Estado atendesse todas as nossas expectativas no que diz respeito aos direitos sociais, principalmente no que tange ao direito de saúde. Entretanto, se o Estado alega a reserva do possível e diz que não pode fornecer, ele precisa garantir condições mínimas de vida. Ele precisa garantir uma vida digna, né? E aí a gente chama isso, essas condições mínimas de vida, de mínima existencial. Então, essa questão, se você pegar decisões entre municípios, por exemplo, negativa de medicamento, e aí quando sobe para o juiz, às vezes concede só para o tribunal, enfim, ele dá o pleito ao reclamante, o que acontece? Eles usam muito desses princípios como forma de fundamentação, tanto a reserva do possível quanto o mínimo existencial, eles estão sempre sendo utilizados, né, pelos procuradores, pelos advogados dos querelantes, enfim. Então, são princípios interessantes que dizem principalmente respeito aí ao direito de saúde, tá certo? Então, eles são muito utilizados e é interessante que a gente os conheça. Até aqui tranquilo, gente? Tudo certo, todo mundo? Então, jóia. Então, vê só. Além da reserva do possível e do mínimo existencial, deixa eu ver aqui só a mensagenzinha. Tudo certo, obrigada, Emily, pelo feedback. Então, veja só. Além da reserva do possível e do mínimo existencial, o que é que eu tenho mais? Aqui eu tenho o efeito cliquet, a vedação do retrocesso. O que é isso? Esse princípio é um princípio muito interessante, porque ele fala o seguinte, que as conquistas de uma sociedade, elas não podem ser desfeitas, principalmente no que diz respeito aos direitos sociais. Então, se aquela população ela já faz jus a um direito, eu sempre dava um exemplo de sala de aula que era o seguinte, um município que não tinha hospital, se por acaso foi construído um hospital naquele município, se trocou a gestão e percebe que aquele hospital é muito caro, o hospital não pode ser demolido.
porque aquela sociedade ela conquistou esse direito social. Então, assim, o que já foi conquistado não pode ser retirado, né? É algo que a gente vê na prática, é muito questionável, porque a gente de vez em quando vê a perda de direitos, né? Coisa que a gente já fazia ajuste, já tinha direito, de repente a gente vê a gestão pública tentando retirar isso da gente, mas essa não é a máxima constitucional e não é o que a jurisprudência diz, tá? Então, a partir do momento que a gente tem uma conquista social, essa conquista social ela não pode ser retirada da sociedade, não pode ser retirada dessa população. Tá? Então, esse seria aqui o nosso terceiro princípio de introdução aí dos direitos sociais. Só ver só uma coisa. Ah, tá gravando sim, eu achei que eu tinha esquecido. Voltar ao nosso compartilhamento. Então, veja que sim, seriam aí esses nossos princípios de introdução. E agora a gente vai fazer o quê? Vai entrar no texto da Constituição e vocês vão ver que realmente é uma matéria gostosa, uma matéria simples, fácil de estudar, fácil de memorizar e que vocês, com essa aula, vão voar aí nas questões, porque realmente eles não fogem muito do que a gente vai conversar aqui, não. Então, passando para o próximo slide. Vê só o que é que fala o artigo 6º. Ele diz assim, ó, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, que foi o último que entrou, o lazer, a segurança, e aqui eu falo muito em segurança pública, diferente da segurança do artigo 5º, que ele dizia mais respeito à segurança individual e jurídica, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, esses aí seriam os nossos direitos sociais, tá? E aqui eu trouxe só um quadrinho para a gente saber qual foram os últimos que entraram, né? Então, tem a educação, saúde e alimentação, trabalho e transporte, moradia e lazer, segurança, previdência social. Aí vê aqui, ó, proteção à maternidade e à infância, tá? Que eles gostam de brincar com esse aqui, e a assistência aos desamparados, que eles vêm trocando em prova por desabrigados. Então, quem foi que entrou depois, que não veio no texto originário da Constituição? A gente tem moradia, que entrou em 2000, a alimentação, que entrou em 2010, e transporte, que entrou em 2015. Né? Eu me lembro, né, que eu já dava aula quando isso aqui aconteceu, já faz tempo, né, que eu estou do aula, estou ficando velha. Veja só. Então, é bem por aí. Aí, veja só, nem coloquei aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar uma caixa de texto, que a gente tem um bizuzinho para isso aqui. Deixa eu só ver aqui, para anotar. Deixa eu só parar o compartilhamento e botar uma tela em branco, então fica mais fácil. E a gente tem um bizuzinho que ajuda na memorização disso aqui. Que ele fala assim, ó. Edu, bora lá. Outro. Saul trabalha ali. E Assis prossegue preso no transporte. Você lembra desses três amigos, Edu, Saul e Assis, e você vai sim lembrar dos direitos sociais. Como assim, professora? Vê só. Quando eu falo aqui de Edu, né? Que Edu mora lá. Eu estou falando de educação, moradia e lazer. Quando eu falo que Saul trabalha ali, eu falo de saúde, trabalho e alimentação. Quando eu falo aqui de Assis prossegue preso, então lembra da assistência. E aí, quem é essa assistência, gente? É aqui, ó. Assistência aos desamparados. Eu estou olhando como se vocês estivessem vendo a tela de baixo também, né? Nem sei se estão. Assistência aos desamparados. Quando eu falo do prossegue, e aí eu tenho o que aqui do prossegue? Veja só. A proteção do PRO, né? A maternidade e a infância, o SEG de segurança, o preso é de previdência social e o transporte é de transporte. Então, é um mnemônicozinho interessante, que eu acho que vale a pena anotar para memorizar o Edu que mora lá, Saul que trabalha ali e o Assis que prossegue preso no transporte. Então, voltando para nosso slide. Professora, repita aí, por favor. Edu mora lá, Saul trabalha ali, Assis prossegue preso no transporte. Então, Edu, de educação, trabalha, né, de trabalho, lá, de lazer. Aí a gente fala, Saul trabalha ali. Não, já esqueci o visu. Vixe Maria, vamos voltar lá. Acabei de escrever. Eu sou muito visual, viu, gente? Quando eu não estou vendo,
Às vezes eu não consigo falar. Vamos lá aqui. Para mim tá lembrando. Vou voltar aqui para ele. Então, Edu mora lá, saúde, trabalho ali, estava certo. Ó. Saúde, trabalho, alimentação. Assis, que é a assistência, prossegue preso no transporte. Esse aqui seria o nosso bizu. Então, quem não memorizou, printa aqui a tela, que é interessante para a gente decorar esses direitos sociais. E aí, o bizuzinho dado de artigo 6º, como é que eles gostam, gente, de cobrar artigo 6º? São questões bem simples, né? Eu acredito que agora até eles vão fazer mais questões ligadas à saúde no artigo 6º relacionado com o artigo 9.6. Acredito que vai vir isso nos editais. Mas no artigo 6º, normalmente as questões são simples no sentido de perguntar se aquilo é direito social ou se é direito individual. Então, eles podem, por exemplo, querer misturar a moradia com o direito à propriedade. Então, são direitos sociais. Assinale a alternativa que diz respeito aos direitos sociais. E tem uma letra assim, por exemplo, letra A, liberdade de locomoção, saúde e transporte. Letra B, propriedade, lazer e alimentação. Então, eles gostam aí de fazer essas... Isso aí, se você for fazer prova do INSS, por exemplo, ou alguma prova de nível médio, isso é muito cobrado. Tá? Então, é assim que eles gostam, normalmente, de cobrar essa parte. Voltando aqui para a minha tela. E seguindo, a gente entra no artigo 7º, que o artigo 7º é um pouco maior. Ele trata agora daquilo que eu tinha mencionado para vocês, dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Professora, esse artigo ele é grande feito artigo 5º? Não, ele não é grande feito artigo 5º. E os direitos aqui são direitos mais do nosso dia a dia. Então, como são direitos mais do nosso dia a dia, é mais fácil para a gente compreender isso aqui. A gente já viu isso aqui porque ou a gente trabalha, ou conhece alguém que trabalha, ou já trabalhou. Então, é bem mais fácil para a gente conseguir compreender esses direitos aqui. Então, lembrando que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ou seja, aqueles que são regidos pela CLT. Então, isso aqui, por exemplo, não se aplica a servidor público estatutário, tá? Então, isso aqui é só para quem é regido pela CLT. E ele fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que... Isso já, falta 10 minutos. Além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, perceba que isso aqui diz respeito a um rol que é um rol meramente exemplificativo, tá? Então, eu não estou tratando aqui de um rol taxativo, não. Então, a gente tem sim esses direitos sociais dos trabalhadores, mas a CLT, por exemplo, ela pode fazer a previsão aí de outros direitos ou a sua categoria sem problema algum. Então, vamos lá ver o que é que fala o texto da Constituição a esse respeito. Aí ele fala assim, ó, que direitos são esses? Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. A gente sabe que se a gente for despedido sem justa causa de forma arbitrária, a gente faz jus a uma indenização. Aí ele fala aqui, ó, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Isso aqui não é novidade para ninguém, né? Todo trabalhador sabe que tem os seus direitos. Então, veja só, isso também está previsto na Constituição. Por que a expressão lei complementar ela está iluminada aí de amarelo? Porque, vê só, gente, a gente vai ver o tempo inteiro, ó, fixado em lei, né? Então, se a gente for ver aqui, sempre vai ter, nos termos da lei, alguma coisa relativa à lei. O único local no artigo 7º que faz previsão da necessidade de uma lei complementar é o artigo 7º, inciso 1º. Então, lembra, só exige lei complementar para a despedida arbitrária ou sem justa causa, porque as bancas elas podem querer trocar isso aqui, podem colocar, por exemplo, lei complementar no salário mínimo e não é assim, tá? Então, por isso que isso está iluminado, para que se você é visual feito eu, para que você memorize isso com mais facilidade. Vamos ver só. Voltando para cá. Artigo 7º, inciso 2º, fala da previsão do seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, né? E numa situação que a gente vive atual, de pandemia, muita gente perdeu o emprego e fez sim jus a seguro-desemprego. Então, é um direito que a gente também sabe que existe. Né? Então, isso também é tranquilo para a gente. Ou o FGTS aqui, ó, Fundo de Garantia do Tempo do Serviço. Então, isso aqui também é direito do trabalhador urbano e rural previsto na Constituição. Então, veja que as coisas que a gente vê acontecer na nossa vida, elas têm previsão constitucional.
né? Não tudo, a CLT ela vai aprofundar, esmiuçar e explicar isso muito mais. E aí, se você for fazer alguma prova ou tiver necessidade de estudar direito do trabalho, aí eu te encaminho justamente para essa disciplina. Mas aqui para nós, a gente está vendo que tem um monte de coisa da nossa vida que já tem a nossa previsão constitucional. Aí vê só, salário mínimo fixado em lei. Então, o valor do salário mínimo, por exemplo, ele é fixado, ele é determinado por lei. E perceba que ele é nacionalmente unificado. Então, a gente não vai ter um salário mínimo específico para um estado e para outro, não. A gente tem uma unificação, capaz de atender suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Seria interessante que realmente conseguisse, né? Mas na prática não é bem assim. Com reajustes periódicos, isso sim acontece, que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Quando eu falo que é vedada a sua vinculação para qualquer fim, é porque antigamente, por exemplo, a pessoa poderia se aposentar em salários mínimos, ou ela ter sua remuneração estabelecida em salários mínimos. Você ter, por exemplo, uma oferta de emprego que você ia trabalhar e receber 3 salários mínimos de remuneração. Isso hoje não pode mais, tá? Eu sempre brinco que o salário mínimo é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Porque normalmente quem é que paga salário mínimo? É a dona de casa ou o dono de casa que tem um funcionário doméstico, ou aquela pessoa que tem um negócio pequeno e precisa remunerar essas pessoas pagando salário mínimo, e para quem paga termina que pesa no bolso. Ou até o próprio Estado, né, que tem muita gente que ganha salário mínimo, mas para quem recebe na prática não é tanto dinheiro assim, né? A gente sabe que é complicado, mas numa situação como essa que a gente vive atualmente, quem está ganhando salário mínimo está dando graças a Deus porque está empregado, né? Porque o auxílio é muito mais baixo do que isso. Pois bem, então, dando continuidade, a gente entra no inciso 5º, que fala assim, ó, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Então, o que seria o piso salarial, professor, e qual é a diferença do salário mínimo para o piso salarial? Vê só, o piso salarial é como se fosse a remuneração mínima que alguém de uma categoria específica pode receber. O salário mínimo é a remuneração mínima geral, e aqui, por exemplo, se você faz parte da categoria, sei lá, dos advogados. Então, um advogado contratado por um escritório faz de conta que o salário mínimo está, eu vou dar valores hipotéticos aqui agora. Então, vamos dizer que o salário mínimo seja R$ 1.800 e que o piso salarial dos advogados seja 2.200. Significa dizer o quê? Que um advogado que seja contratado em qualquer escritório do Brasil, ele não poderá receber menos do que R$ 2.200, porque o piso, né, a gente pensa em chão mesmo, né? O salário mais baixo dessa categoria, ele é assim acima do mínimo porque se considera que esse trabalho ele tem uma complexidade. E nesse caso, seria esses R$ 2.200. Então, seria nesse sentido, tá? E aí eu venho aqui para a irredutibilidade do salário, salvo disposição em convenção ou acordo coletivo. Esse inciso vai ser o último inciso que a gente vai tratar agora, porque aqui já está dando 37 minutos para mim, tá certo? Então, daqui a pouco o Zoom vai cair. Mas o que seria essa parte aqui da irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo? É um direito social garantido a qualquer trabalhador, inclusive o servidor público também tem isso aqui. Veja só, se você tem uma remuneração hoje de R$ 2.000, mesmo que a gente esteja em crise, veja, a pandemia ela atingiu, ela impactou bastante na nossa sociedade e na nossa economia, a gente sabe disso. E tem muita gente, né, que, por exemplo, principalmente os negociantes, os comerciantes, que estão em dificuldades para manter suas contas. E aí eles podem pensar, então, para que eu consiga manter a minha loja aberta, por exemplo, eu vou reduzir em 30% a remuneração dos meus funcionários. Não, não pode. A gente tem uma proteção constitucional de que o salário é irredutível. Então, não pode haver essa redução. É uma garantia constitucional. E por que ele fala salvo disposto em convenção ou acordo coletivo? Porque se houver um acordo da categoria, por exemplo, com o aval do sindicato, porque para ter uma convenção ou acordo coletivo tem que ter o aval do sindicato, e o sindicato concorda, por exemplo, em uma diminuição proporcional de jornada de trabalho e de remuneração para evitar uma demissão em massa, isso pode acontecer. Mas isso é uma exceção. A regra geral é o quê? É irredutibilidade do salário. Então, o seu chefe, ele não pode reduzir o teu salário. Então, a tua remuneração é X, você não pode passar a ganhar X sobre 2 por conta da crise. Então, se ele quiser manter os funcionários, a remuneração deles é essa. O que é que eu vou fazer? Eu vou me despedir de vocês aqui, falta 1 minuto e meio.
e vou já gerar o próximo link para que a gente vá para a segunda parte da nossa aula. Pessoal que está assistindo pelo YouTube, um beijo, fica aí que vai ter mais bloco dessa aula. Até já. Deixa eu fechar aqui.